Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à Rádio Energia. Hoje o tema é muito interessante. Nossa querida colaboradora Gisele Oliveira nos enviou o seu livro Sentimentos, que faz parte do tratamento de divórcio energético dela, para nossa análise. Mas antes de mergulharmos nesse assunto fascinante, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores. Pêndulo Pet Radioestesia para humanos e pets, promovendo equilíbrio, harmonização e bem-estar vibracional. E também Alugue um Pai Ideal, para quem mora sozinho e precisa daquela ajuda prática no dia a dia, sabe? Seja com falta de tempo, ferramenta ou experiência. Dá uma olhada lá no Instagram, @alugueumpai. Agora sim, vamos mergulhar fundo nesse tema. A nossa missão aqui hoje é destrinchar a metodologia que esse livro propõe, o tal do corte emocional, e entender se é de fato uma ferramenta prática para lidar com aquele peso que a gente acumula, né? E olha, é um material bem denso. O livro, que é coescrito pela Gisele Oliveira e pela Gisele Farias, se apresenta como a primeira etapa de um processo maior. Um processo que elas chamam de divórcio energético. Certo. E antes da gente avançar, acho que vale a pena a gente esclarecer esse conceito. Pelo que eu entendi do material, divórcio energético não é só sobre separação romântica, certo? Não de forma alguma. A ideia parece ser bem mais ampla. Tipo, se desvincular energeticamente de qualquer coisa que esteja drenando a sua vitalidade. Pode ser uma pessoa, uma situação, até uma crença. Faz sentido essa leitura? Perfeitamente. É a ideia de encerrar contratos emocionais que, sim, já expiraram, mas que continuam cobrando uma fatura de energia todo dia. E o livro, Sentimentos, foca exatamente nisso, em como fazer esse corte com as emoções que a gente carrega. E elas fazem uma ressalva importante logo de cara, né? Sim. Que isso não é um diagnóstico médico ou psicológico, é um guia para a autoobservação. Exato. Um direcionamento para reflexão. Ok, então vamos analisar isso. O livro começa de um jeito bem metódico, eu achei. Ele mapeia o que seria uma espiral de esgotamento e divide em 6 fases. Então, em vez de só listar sentimentos aleatórios, ele cria um caminho. Começa com o desgaste emocional inicial, que pode ser um cansaço mental, uma desmotivação, e vai progredindo. E o que é fascinante aí não são só os nomes das fases, mas a ideia de que a dor tem uma progressão. Sim. A mensagem ali, sabe, é que ninguém chega no fundo do poço de uma vez só. É um processo gradual. É uma construção. Exato, uma construção. Você vai perdendo a motivação, depois a alegria, aí a esperança. E ao identificar em que fase você está, a pessoa ganha um ponto de referência, né? Para entender a seriedade da coisa. Então, mais do que listar sentimentos, o livro está criando quase um diagnóstico da dor. Isso. A ideia parece ser que, ao dar um nome e uma categoria para algo que parece caótico, avassalador, você já começa a retomar um pouco o controle. Exatamente. É o princípio de tornar o invisível visível. A grande sacada aqui é que a dor emocional, ela cresce no caos, na confusão. Certo. Ao estruturá-la em fases como dor interna e conflitos, ou rejeição e isolamento, o livro transforma aquele monstro disforme num problema com um mapa. Um problema que pode ser navegado. E ele ainda aprofunda mais, né? Sim, com 10 categorias de sentimentos, tipo desvalorização, exaustão, fracasso. É quase um dicionário para traduzir o sofrimento. Nossa, e o livro faz uma afirmação bem forte sobre isso. Diz que a combinação de certos sentimentos, tipo vazio mais fracasso, mais exaustão, leva ao que elas chamam de o estado emocional mais perigoso, a desistência de si mesma. Isso pinta um quadro bem sombrio dessa descida. Pois é. O que me leva à pergunta óbvia. Uma vez que alguém se identifica nesse mapa da dor, qual é a rota de fuga que as autoras propõem? É aí que o método do corte emocional entra em cena. Mas, como numa cirurgia, antes de cortar, você precisa identificar exatamente o que tem que ser removido. Faz sentido? E o livro sugere 3 formas de fazer esse diagnóstico. A primeira é bem direta. Observar as reações do corpo. Eu gosto dessa abordagem porque é muito prática. O corpo não mente, né? Não mente. As perguntas que o livro sugere são do tipo: o que me pesa fisicamente? O que me cansa sem que eu tenha feito o esforço? O que dispara minha ansiedade no peito?
A premissa é que nosso corpo emocional se manifesta no corpo físico. Exato. A segunda forma de identificação é observar os gatilhos emocionais. O que te irrita de forma desproporcional. O que te magoa mais do que deveria. Ah, isso é chave. E a frase que elas usam é muito potente. O gatilho revela a ferida. Nossa, forte. Ou seja, aquela reação exagerada a um comentário está só apontando para uma dor antiga que ainda está ali, aberta. Entendi. A terceira forma, claro, é usar o próprio checklist do livro para ver quais sentimentos ressoam mais. Ok, então o processo é mapear a dor, identificar os sentimentos específicos e os gatilhos, e depois dessa identificação vem o corte emocional, que é apresentado em 4 passos. O primeiro é nomear o que dói. Parece simples, talvez. Simples demais. Qual é a lógica por trás disso? Então, a lógica é fundamental na psicologia. Um sentimento que não tem nome opera no escuro, sabe? No inconsciente. Ele tem um poder difuso sobre a gente. Ao dizer em voz alta, para si mesmo, eu sinto rejeição ou eu sinto abandono, você o traz para a luz da consciência. Você o define. Certo. E no momento que algo é definido, deixa de ser um fantasma e vira um objeto que você pode observar. É o primeiro passo para se separar dele, para entender que você sente aquilo, mas você não é aquilo. Entendi. Deixa de ser uma névoa que te envolve e passa a ser algo que você segura na mão para analisar. Isso nos leva ao segundo passo, que me parece ainda mais profundo. Entender de onde o sentimento vem. E aqui a investigação fica mais interessante. O livro propõe um questionamento quase forense. Como assim? Este sentimento de inadequação, por exemplo, ele é realmente meu? Ou é a voz de um dos meus pais que eu internalizei? Nossa! Essa angústia, ela pertence a essa situação de agora? Ou é um eco de uma relação antiga que eu nunca resolvi? O livro até sugere a possibilidade de ser algo implantado emocionalmente por outra pessoa. Uau! E a importância disso é enorme. Se você descobre que a dor não é originalmente sua, o poder dela sobre você diminui drasticamente. Claro! É bom descobrir que você passou a vida inteira carregando uma mala pesada que nem te pertence. E esse é muito poderoso, porque te dá a permissão de simplesmente soltar a mala, né, sem precisar consertar o que tem dentro, já que não é seu. Exatamente. Certo. Então, depois de nomear a dor e investigar a origem, a gente chega no clímax do processo. O terceiro passo: cortar o cordão emocional. A expressão corte energético pode soar um pouco abstrata. Como o livro descreve isso na prática? E essa é uma dúvida legítima. O livro apresenta o corte energético de uma forma bem prática. Não é algo místico. É um ato de intenção focada. Certo. A sugestão é que a pessoa visualize, literalmente, um cordão, uma raiz ou um fio de energia ligando ela àquele sentimento. E com um comando mental ou verbal, tipo um simples eu corto, a pessoa se imagina cortando essa conexão. Entendi. É simbólico. É simbólico, mas a ideia por trás é que a energia vital que estava sendo usada para alimentar aquela dor, para manter a ferida aberta, seja liberada, que ela retorne para a pessoa no presente. É um ato de reivindicar a própria energia. Isso de cortar o cordão soa poderoso, mas me deixa com uma dúvida. Se você só remove algo, o que impede que a mesma dor volte a crescer naquele espaço? Fica um vácuo ali. O livro aborda isso? Aborda. E essa é a chave de todo o processo. É o quarto e último passo: substituir pelo novo. Ah, bom. As autoras são muito enfáticas quanto a isso. Elas usam uma frase que resume tudo. Vou até citar. Cortar sem substituir cria vazio. Cortar substituindo cria renascimento. Nossa, aqui é que a coisa fica realmente interessante. Então não é só uma limpeza, é uma redecoração. Exatamente. É isso. Após o ato de cortar, a pessoa deve escolher conscientemente o que ela quer colocar naquele espaço que foi liberado. Por exemplo, Se cortou a humilhação, pode escolher instalar o autorrespeito. Se cortou o medo, pode instalar a confiança. O livro sugere afirmações como eu aceito a paz, eu aceito a leveza, eu aceito o meu valor. É um movimento ativo.
É como semear um novo jardim no terreno que acabou de ser limpo. Entendi. Sem isso, as velhas ervas daninhas emocionais tendem a crescer de volta. Exato. Então, o que tudo isso significa? Juntando as peças, a proposta é um método ativo e consciente? Não se trata de apagar o passado ou fingir que a dor não existiu, De forma alguma. mas sim de identificar as raízes energéticas que mantêm esses sentimentos vivos, drenando a nossa força, e então deliberadamente cortar essas raízes e plantar algo novo no lugar. Precisamente. O resultado prometido com essa prática é leveza, clareza mental e, principalmente, o retorno da energia vital. A sensação de finalmente poder seguir em frente. Sim. E não porque o passado mudou, mas porque ele perdeu o poder de influenciar o seu presente. E isso se conecta com aquele estado crítico que a gente mencionou lá no início. Totalmente. O objetivo final, então, é fazer com que a sensação de que nada vale a pena desapareça. Não por um pensamento positivo forçado, mas por entender que essa sensação era só o sintoma da dor acumulada. Não era a identidade real da pessoa. Exato. Era um efeito colateral do peso que se carregava. E o processo se encerra com uma frase que funciona como um mantra, sabe? Uma declaração de autonomia emocional. Qual é? Identifico, acolho e libero. Nada mais me prende. Uau! Tem o reconhecimento da dor, o acolhimento sem julgamento e, por fim, a liberação intencional. Resumo, o livro Sentimentos propõe um caminho bem estruturado, para o autoconhecimento e para a cura emocional. Ele parte de uma análise quase clínica da dor, passa por uma investigação das origens e culmina nessa ação energética de liberação e substituição. É uma ferramenta que, no mínimo, convida a uma introspecção bem profunda. E deixa uma reflexão final que eu acho que é o cerne do método para quem nos ouve. Durante o processo de identificar a origem do sentimento, o livro faz as perguntas: este sentimento é meu? É de outra pessoa? É algo que me implantaram emocionalmente? Certo. Isso nos leva a pensar de forma mais ampla quanta da bagagem emocional que a gente carrega todo dia. Nossas ansiedades, medos, inseguranças, quanta coisa realmente nos pertence desde o início. Nossa, é uma ótima pergunta. E quanta coisa a gente está só carregando por lealdade, por hábito, ou por nunca ter parado para questionar a quem aquela mala realmente pertence.